Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Palavra de Deus. Pode tomar o seu assento, irmão. Versículo de número 16. O Senhor Deus diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Repita comigo: o Senhor Deus ordenou ao homem. Amém? Precisamos ler além disso. Se ele deu a ordem, quem é o homem para não obedecer, irmão? Mas queria meditar um pouquinho sobre esta palavra. A palavra de Deus, ela, no princípio dela, ela é perfeita, irmão. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas perfeitas. Ele criou os frutos doces. Ele criou as árvores que dão as suas flores. Tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus olhava para aquilo que Ele criou e dizia: isso é bom, isso é lindo. Ele olhava os rios, os mares, os peixes, os animais terrestres, e Ele dizia: isso é bom. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que quando Deus foi criar o homem, quando Deus termina de concluir a sua criação, a sua natureza, Ele diz assim que o homem não é bom, o homem é muito bom. Aquilo que Ele havia criado era muito bom. E Deus, irmão, dentro dessa criação dele, Ele diz assim, que Ele criou um ser para Ele ter relacionamento com Ele. A palavra de Deus, irmão, ela é tão clara nos sentimentos que Deus tem acerca do homem, que a Bíblia diz por várias vezes que Deus procurava Israel como uma mulher fiel e sempre a encontrava se prostituindo. Todas as vezes Deus fala para Israel dizendo: olha, eu sempre tentei produzir em você um exemplo para muitas nações, e foi você a menina dos meus olhos. Eu te separei do povo mais pequeno que havia sobre a face da terra. Eu te escolhi, ó Israel, e eu te formei, ó Jacó. E Deus, irmão, Ele escolhe o povo de Israel como um alvo do seu amor, da sua graça. E assim como quando Ele quis se relacionar com Adão, assim Ele escolhe Israel para ter um relacionamento. E a palavra de Deus, irmão, ela é tão clara em dizer que Deus, quando Ele quer se relacionar com alguém, quando Ele quer ser mais próximo de alguém, Ele faz o quê? Ele chama essa pessoa. A Bíblia diz que Adão, Deus chamou ele à criação. Deus cria Adão com um propósito de se relacionar com ele. E a palavra de Deus diz que Deus encontra Abraão com o propósito de se relacionar com ele. A Bíblia diz no capítulo de número 6 do Gênesis que Deus encontrou Noé para se relacionar com ele. E disse: Noé, convém a mim, porque você é um homem que foge do mal, que é reto de coração, que você leve à posteridade dos seus descendentes o meu nome sobre eles. E hoje, até os dias de hoje, irmãos, para os judeus, nós cristãos somos considerados por eles Bnei Noah, filhos de Noé. Por quê? Porque toda a descendência, ela depois do dilúvio, ela vem desse amigo de Deus chamado Noé. Uma das coisas mais interessantes da Bíblia, irmão, é que Deus, Ele não precisou falar 2, 5, 6 vezes para Noé, dizendo: Noé,
vai vir um dilúvio aí. E quando esse dilúvio vier, vai ser o meu juízo sobre a maldade do homem sobre a terra. Convém, Noé, que você vá lá e produza uma arca para mim. Mas Noé, irmão, ele não foi numa empresa de madeira. Ele não chegou na madeireira e disse assim: ó, separa aí tantos caibros para mim, separa aí tantas tábuas para mim. Ele não fez isso, irmão. A palavra de Deus diz que Moisés, para produzir a arca, ele leva 120 anos para ir até a mata, cortar a árvore, trazer o tronco, fazer toda o molde do tronco até a arca ser concluída. E para ele fazer esse trabalho durante 120 anos, ele estava sobre uma palavra que Deus diz para ele, dizendo: Noé, vai chover sobre a terra. Deus não disse nada além disso. Ele disse: Noé, vai vir uma chuva aí, vai cobrir tudo. E Noé creu nessa mensagem que Deus trouxe para ele. Deus é um Deus de relacionamento, irmão. E a palavra de Deus diz no livro de Efésios que Deus é um Deus tão de relacionamento, que ele diz assim: o relacionamento de Cristo com a igreja é também semelhante ao do marido com uma mulher. E ele diz: isso é um mistério, mas não referente ao casamento entre homem e mulher, mas entre Cristo e a igreja. Quando Deus se equipara sempre ao noivo na Bíblia, o que o noivo quer, irmão? Ele quer uma noiva. Quando Deus se equipara na Bíblia ao esposo, o que o esposo tem? Ele tem uma esposa. Quando Deus fala assim, é que ele chama algumas pessoas de amigo. O que um amigo tem com o outro? Ele tem relacionamento. A palavra de Deus diz no livro do Êxodo que quando Deus descia para falar com Moisés, ele diz assim, que eu não falo como Moisés, como eu falo com vocês. Com Moisés eu falo como um amigo fala ao outro. Quando Deus, irmão, ele cria a humanidade por um propósito. Eu quero ter um relacionamento com você. E aí está a dificuldade do homem, irmão. A dificuldade do homem é essa. Porque para você se relacionar com alguém, irmão, para você ser amigo, para você ser marido, para você ser esposa, você tem que ser fiel a esse relacionamento. Aqui está a dificuldade do ser humano, irmão. Nós somos pessoas que temos uma integridade infiel em todos os âmbitos, sejam elas emocionais, espirituais, físicas. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos mal da pessoa que está sentado aí do nosso lado. Nós falamos mal do irmão que está aí do teu lado. Nós trazemos perjúrio sobre pessoas, irmão, e isso é da natureza do homem. Mas ao mesmo tempo que você está sendo infiel com aquela pessoa, quando você vê ela, você está batendo nas costas, dizendo: você é o meu melhor amigo. A palavra de Deus diz que quando Judas, ele trai Jesus, a Bíblia diz que Judas foi e deu um ósculo santo em Cristo. Ele deu um beijo em Cristo. E Jesus olhou para ele e disse: amigo. Este é a natureza do homem. A natureza de Deus é sempre buscando discípulos, buscando relacionamentos, buscando pessoas para ter uma intimidade com elas e se revelar para elas. Mas a natureza do homem é contrária a essa natureza de Deus, que busca um relacionamento. Nós somos infiéis em todos os relacionamentos que nós temos. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele diz nesse verso que nós lemos: e o Senhor Deus ordenou ao homem. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: Deus ordenou somente a Adão? Deus só ordenou somente ao masculino, porque a Bíblia aqui está dizendo homem. Deus, ele deu uma ordem para quem nesse texto? Porque a Bíblia diz que só havia um homem sobre a face da terra. Ele não tinha criado a mulher ainda. A mulher estava dentro de Adão. E o relacionamento com Deus, ele é tão profundo, irmão. Ele é tão misterioso, que Deus olhou dentro do coração do homem e disse assim: eu vou dividir a atenção dele, que eu estou vendo que ele está triste. Eu estou vendo que ele está se sentindo sozinho.
eu vou dividir o meu relacionamento que eu tenho com Ele, para Ele ter um relacionamento com outras pessoas. Eu sempre cito um exemplo. Quando você está numa festa de aniversário, vamos dar um exemplo aqui, que você está na festa de aniversário do seu marido, e aí ele está lá cortando o bolo. Deu o exemplo disso na célula. E quando ele corta o primeiro bolo, ele pega o primeiro bolo e ele dá para a mãe dele. E a esposa fica ali olhando, e ele diz assim: ô amor, eu dei para a mãe porque é o primeiro, mas você está com tudo, o resto do bolo, você pode comer tudo. Ela vai dizer: eu não quero. Por que ela não vai querer o resto do bolo? Porque a honra está no primeiro. A honra está no primeiro, não está no todo. Quando Deus ele cria a Eva, irmão, o propósito dele não era, o problema não era Adão ter um relacionamento com ela. O problema é que Deus queria ser o primeiro. E eu quero te contar uma revelação do texto. A Bíblia diz que Deus, ele descia no final da tarde, não é? Para conversar com o nosso amigo Adanichon. E quando Adão estava naquele lugar, irmão, eu quero que você entenda o seguinte: por que Deus descia no final da tarde? O mistério está no texto. Porque para o judeu, o dia não se inicia como o nosso dia, à meia-noite. Para nós que somos ocidentais, que moramos para esse lado aqui, o dia inicia à meia-noite. Então a partir de meia-noite é o outro dia. Para o judeu não. Para o judeu, o dia se inicia às 6 horas da tarde. Por quê? Porque é o início da noite. Sabe por que Deus descia no final da tarde? Porque Ele queria ter o primeiro horário com Adão. Sabe o que Deus está falando para nós? Para ter relacionamento comigo, você tem que me honrar com os teus horários. Eu não quero o dia todo. Eu quero o primeiro. Eu não quero o restante do dia. Eu não quero que você se dedique 24 horas para mim. Porque você tem que trabalhar, meu amigo. Você tem que sustentar a tua casa. Você, mulher, tem que trabalhar. Você tem que cuidar dos filhos. Você tem que, marido aí, que lavar roupa. Você tem que fazer as coisas da casa. Mas para mim, o que vale não é o dia todo. Eu quero ser o primeiro. Porque dar o primeiro para Deus é dar honra a Ele. Deus não exige o todo. Ele só exige a honra. Pastor Benny Hinn, ele escreveu um livro chamado Good Morning Holy Spirit, chamado Bom Dia Espírito Santo. Pastor Benny Hinn, ele foi num culto da Kathleen Kuhlman. E quando ele saiu daquele culto, ele diz que ele ficou 4 horas tremendo no banco. Diz que ele não conseguia parar de tremer no banco, por causa do impacto que ele teve naquele culto. Ele diz que a Kathleen Kuhlman, ela não andava sobre o púlpito, ela flutuava. Diz que os pés dela não tocavam em cima do altar, por tamanho da glória que havia naquele lugar. Ele fala que foi inúmeras pessoas que eram curadas dentro daquele lugar. Aquela mulher, ela não precisava tocar nas pessoas, ela simplesmente orava e as pessoas eram libertas de demônios. Ele falou: eu fui tão impactado com aquele culto. E ela começou em um determinado momento do culto a chorar no meio do culto. E ela dizia para a igreja: não apaguem o meu amigo Espírito Santo. Não entristeçam ele está ficando triste porque você não está dando a devida atenção ao culto. Você está distraído e o Espírito Santo de Deus está ficando triste. E ela soluçava e ela chorava. E o pastor Benny Hinn, naquela época, era um adolescente. Ele não entendia o relacionamento dessa mulher com o Espírito Santo. Só que o corpo dele tremia. E o pastor era gago. Ele era um menino gago. Só quem foi gago que sabe o sofrimento que é.
E Deus falou para ele que ele tinha um chamado. Você já imaginou um pregador gago? E a história ele vai contando no livro que ele estava sentado ali. E ele ficou intrigado com o que aquela mulher estava dizendo em cima do púlpito, dizendo: não apaguem o meu amigo Espírito Santo. E ele, depois do que o culto terminou, ele foi para casa, trêmulo, chorando muito. E ele dormiu. E ele passou a noite, irmão, entre sono, acordado, ele ficava pensando o que essa mulher estava dizendo, o que ela estava falando sobre o Espírito Santo. Ele disse que quando ele levantou pela manhã, ele sentou no seu beliche, e ele estava ainda trêmulo, e ele disse gago, dizendo: bom dia, Espírito Santo. E ele falou que foi como se um poder entrasse dentro daquele quarto e derrubou ele daquele beliche. E ele ficou por várias horas estendidos no chão, trêmulo, pelo tamanho do impacto da glória de Deus. Diz que o sentimento que ele tinha é como se a mão de Deus estivesse afundando ele dentro do concreto, do piso, por causa do tamanho do peso da glória do Senhor. E ele ouviu a voz doce do Espírito Santo dizendo para ele: bom dia, Benihim. E quando ele levanta daquele lugar, o menino já não era mais gago. E na sua primeira ministração, muitas pessoas foram ao choro. E ele começa a relatar o relacionamento que ele tem com o Espírito Santo de Deus. E ele diz: quando eu entro dentro do meu quarto para orar, é só eu e ele. Quando eu entro dentro do meu closet para escolher uma roupa, o Espírito Santo fala para mim: eu quero que você vá com essa. Quando eu vou conversar com as pessoas, ele fala: saia do meio desta conversa. E o Espírito Santo coordena ele. O pastor e profeta David Orr, ele conta que o relacionamento dele é tão profundo com Deus, é tão grande, que em cima do altar da igreja dele não se fala em dinheiro. E eu tomei isso para nós, irmão. Ele não toca em assunto de dinheiro em cima do púlpito. Ele não fala de nada, de prosperidade, de riqueza, de bênção financeira, em nada. E Deus falou para ele que todo pastor que fosse em cima do púlpito dele falar de problemas financeiros, ou bênção financeira, ou dizer que Deus estava o abençoando, essa pessoa seria destituída da igreja. E ele levou tão a sério isso, que ele não estava no culto, e ele estava em Chicago, pregando e ministrando a palavra, e o pastor dele engana. Dentro da igreja dele, Deus falou assim: manda o pastor descer do púlpito. Liga lá na igreja e manda o pastor descer do púlpito, porque ele está pedindo dízimo e oferta para a igreja. Ele liga, engana, e o pastor está lá ministrando o culto, e o subpastor dele manda o pastor descer do púlpito, e ele fica 60 dias de cadeira até ele entender o propósito do ministério. Ele diz que ele, quando ele está sendo chamado para algum lugar, irmão, Deus fala para ele: vai para o aeroporto. E ele pega, arruma a malinha e vai para o aeroporto. E ele nunca questiona Deus dizendo: para onde que eu vou, Senhor? Porque de repente ele está no aeroporto, e ele falou: isso não é uma, não é duas, não é três, é sempre, irmão. Chega uma pessoa e diz para ele: olha, não sei o que deu em mim, mas Deus mandou comprar essa passagem para você, para esse lugar. Eu quero que você entenda o propósito de um relacionamento com o Senhor. E um pastor brasileiro chegou para ele quando ele veio pregar em Brasília e disse assim: ei pastor, mas se em cima do meu púlpito eu não posso falar de dinheiro, de oferta, como que a gente vai pagar as contas da igreja? E ele, como um homem sábio, ele disse assim: a obra é sua ou é de Deus? De quem é a igreja? É de Deus, pastor David Orr. Falou: então se é de Deus, Ele que pague as contas, irmão. Porque se a obra é dele, deixe Ele fazer a obra. Qual que é o propósito de você fazer a obra? Pregar o Evangelho. O Evangelho não é dinheiro. O Evangelho não é ouro e prata, mas é levanta e anda. Então para de falar de ouro e de prata e vai dobrar o joelho, pastor. E ele diz:
Mas pastor, eu estou precisando de um templo novo. Como que nós vamos ter um templo novo sem fazer um churrasco, sem fazer uma festa lá, para nós angariarmos fundos? Ele falou, vai dobrar o joelho, porque se Deus quiser te dar uma igreja nova, Ele vai lá e abre a porta, pastor. E o pastor olhou para ele e falou, então segundo a tua palavra, irmão, segundo a tua palavra, eu vou dobrar o meu joelho. Mas se isso não acontecer, você é falso profeta. Ou pode fazer, eu duvido que Deus não vai fazer. A obra não é sua, a obra é de Deus. Esse pastor, irmão, depois de 10 dias ligou para ele e disse assim, eu estou chorando, pastor, porque depois de 10 dias de jejum e oração, o irmão chegou na igreja e disse assim, ô pastor, vamos lá visitar um lugar, estou precisando ir lá. E nós fomos, irmão, junto com esse irmão, num lugar muito grande. E ele chegou lá e era como se fosse um barracão enorme. E o irmão olhou para ele e disse, ô pastor, você já imaginou se aqui fosse a igreja? O pastor olhou para ele e falou, nossa, seria grande, irmão. Seria poderoso, irmão. É bem desse tipo de ambiente que a gente precisa. Ele falou, gostou, pastor? Ele falou, gostei. Ele falou, então está aqui a escritura, porque eu estou dando para a igreja isso aqui. Aí o pastor olhou para ele e falou, como é que é, irmão? Ele falou, não, pastor, eu ganhei mais 10 desse, porque é uma herança que eu tinha para receber, e eu tenho que dar de dízimo, então eu estou dando para a igreja. Aí o pastor ligou para o David Orr e disse assim, David, agora eu acredito que a obra não é minha. E ele disse para ele, sabe o que está faltando nos pastores do Brasil? Relacionamento com Deus. Sabe o que falta na nossa vida, irmão? Relacionamento com aquele que é o dono do ouro, da prata. A gente está buscando as coisas do ouro e da prata, e quando a gente olha para cima, tem aquele que é o dono do ouro e da prata. A gente está aqui, irmão, olhando os dons espirituais, e aí a gente não está olhando para cima e vendo quem é o dono dos dons espirituais. A gente está buscando a mão, irmão, e a gente deixou a face dele. Quando Deus descia dentro do Éden, irmão, sabe o que Adão via? Adão via a face. Ele não olhava o que Deus podia dar para ele. Ele só queria sentar na beira do rio com Adão e falar, e daí, Adão, como é que foi o seu dia? E Adão contar para ele, pois é, Deus, dei um nome para o animal lá, dei um nome para o bezerro, dei um nome para a ovelha. Pois é, Adão, mas eu estou vendo que você está meio triste. E eu imagino uma conversa entre Deus e Adão. Eu imagino Deus tendo um relacionamento com Adão. Porque Deus, Ele não quer participar somente dos momentos felizes, tristes da sua vida. Ele quer o todo. Por isso que Deus, Ele não quer só o teu coração. Por isso que Deus, Ele não quer só a sua alma. Ele quer o todo. Porque se o todo não for dele, irmão, se o tudo não for dele, se a primícia não for dele, se a honra não for dele, de nada vale nós servirmos a ele, irmão. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com esse Deus. E a Bíblia diz o seguinte, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Ordenou o que, o homem? A ter um relacionamento pessoal com ele. Estamos terceirizando os relacionamentos, irmão. Sabe qual é a terceirização dos relacionamentos? A gente prefere comprar alguma coisa para nossa esposa ao invés de ouvi-la. Você não está terceirizando? A gente prefere levar ela para assistir um filme, ela para sentar no sofá, mas desde que ela fique em silêncio, ou o seu marido fique em silêncio, isso é o que vale. Por quê? Porque nós não queremos ouvir, porque nós não queremos ter um relacionamento. Amizades também são assim. Amizade sempre tem uma pessoa que fala muito e sempre tem o outro que fala muito pouco. É o ouvinte e o falante. Mas, irmão, todas as pessoas têm necessidade de abrir o seu coração. Por isso que é muito difícil você encontrar amigos de verdade, do qual você fala com ele e ele fala com você no mesmo nível e no mesmo grau. Por quê? Porque isso é relacionamento. Relacionamento é você, irmão, na mesma intensidade, no mesmo grau que a pessoa confia em você, você também confia nela. Você não tem enrosco de contar algo que aconteceu no seu dia. Você não tem dificuldade de abrir os seus lábios. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, irmão:
Como que é a tua conversa com Deus? Como que é a tua oração com o Senhor? Sabe como que deveria ser a nossa oração? Assim como um amigo fala ao outro. Isso é intimidade, irmão. E intimidade você não compra. Você pode chegar e dar 10 mil reais para uma pessoa, 1 milhão de reais para ela, e dizer assim: eu quero conhecer tudo da sua vida. Mas você não vai comprar a intimidade dela. Por quê? Porque intimidade tem que adquirir. Para criar intimidade tem que ter relacionamento. Para criar confiança tem que ter relacionamento. E só cria um relacionamento forte, irmão, quando nós somos fiéis a esse relacionamento. A fidelidade dentro do relacionamento, irmão, está no seguinte: da pessoa chegar e te contar um segredo e você poder guardá-lo. A fidelidade de um relacionamento, irmão, está em a pessoa abrir algo para você e você não ficar magoado com ela. A fidelidade de um relacionamento, irmão, está num dia mais frustrado da tua vida e você chegar para ela e dizer assim: ô meu amigo, desculpa, hoje eu não vou poder te dar a devida atenção, porque eu estou muito triste hoje. Mas quando nós não temos um relacionamento profundo com as pessoas, a gente finge, irmão. A pessoa vai chegar na tua casa e você vai tratar ela da melhor forma possível. Por quê? Porque você não tem intimidade com essa pessoa. E eu ouvi uma história esses dias de uma nora que era muito frustrada com a sua sogra. Porque ela, irmão, ela quando ia na casa da sogra, a sogra não limpava a casa para ela. A sogra, do jeito que elas viviam, ela entrava na casa e ficava ali naquele ambiente. Mas quando vinha a outra nora dela, ela limpava toda a casa, arrumava, fazia churrasco, comprava tudo lá e preparava a mesa e contratava pessoas. Por quê? E aquela nora que era recebida de qualquer jeito, irmão, ela ficava ali olhando para a sogra e dizia: mas essa mulher não gosta de mim. Essa mulher aí, ela não gosta de mim, ela gosta só da outra. Porque a outra, quando vai lá, ela faz tudo para ela. Ela prepara até sobremesa depois do almoço. Ela prepara até um doce depois da janta. E aí, irmão, essa mulher, ela foi ministrada pelo Senhor. E ela disse assim, que quando ela estava orando, Deus falou com ela e disse assim para ela: quando a tua sogra estiver para fazer um almoço, quem ela vai chamar? E ela disse: certamente serei eu. Ela falou: sabe por que ela vai chamar você? Ela disse: não. Ela falou: porque ela tem um relacionamento mais profundo com você. Ela se sente à vontade, sem mudar nada da rotina dela. Ela se sente acostumada com você dentro do ambiente onde ela vive. Ela não precisa mudar, ela não precisa criar uma máscara para te agradar. Por isso que quando você chega na casa dela, você tem liberdade. E ela se sente à vontade com a tua presença lá dentro. Sabe por quê, irmão? Porque tem relacionamento. Eu quero trazer essa história para dentro do nosso contexto espiritual. Tem gente que chega na casa de Deus, irmão, e o pastor fica aqui ansioso, dizendo: meu Deus, será que as cadeiras estão arrumadas? Será que o som está certo? Mas aquele que tem intimidade com o Senhor, irmão, do jeito que a gente recebe aqui, está tudo certo. Por quê? Porque ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Do jeito que tiver a igreja, está bom. Mas se o homem não estiver na igreja, se o Senhor da igreja não estiver na igreja, aí ele se sente deslocado do lugar. Mas o lugar pode ser de chão batido, como é na África. O lugar pode ser de pau a pique, como é no Nordeste brasileiro. O lugar, irmão, ele pode ser o teto de palha. O lugar, irmão, ele pode não ter um som. Mas quando o homem de Deus, ele entra dentro daquele lugar, ele se sente à vontade. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com o dono do lugar. Não precisa de palco,
Não precisa de púlpito, não precisa de estrela, ele só quer a presença. Porque ele foi lá por ordem que Deus deu para ele. Sabe qual foi a ordem que Deus deu para ele? Ame ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todas as suas entranhas, irmão. Porque o texto que Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 6, ele não diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas. Ele não dá uma ordem dizendo: me amem com todas, sobre tudo aquilo que você ama, seu carro, sua esposa, seus filhos. Ele não diz isso. Ele diz assim: se o teu amor não for de tudo aquilo que você é, então você não me ama. Porque você tem que me amar de toda a sua força. Sabe quando você está cansado, irmão? E você vem para a igreja mesmo cansado? Sabe quando a alma está triste, irmão, e você vem para a igreja mesmo triste? Sabe quando tudo está dando errado, irmão, e você vem para a igreja mesmo tudo dando errado? É de todas as entranhas. Porque você é fiel ao relacionamento. É difícil muitas vezes preparar um culto, irmão, mas você é fiel ao relacionamento. É muitas vezes difícil cantar aqui, mas você é fiel ao relacionamento. É muitas vezes difícil aceitar uma oportunidade aqui em cima do púlpito, mas você é fiel ao relacionamento e você diz: Deus, se o Senhor está me chamando é porque o Senhor me deu uma ordem. E a ordem que o Senhor me deu é amar ao Senhor de todas as minhas forças, de toda a minha alma e de todas as minhas entranhas. Então eu vou me dedicar ao Senhor até a sua vinda, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao que o Senhor tem preparado para o mundo vindouro. O Senhor é um Deus de relacionamento, irmão. E o Deus de relacionamento, irmão, Ele quer viver o teu dia mal junto com você. O Deus de relacionamento é o Deus que te dá força quando tudo está dando errado. O Deus de relacionamento é aquele amigo, irmão, que você tanto procura. O Deus de relacionamento é o marido que você tanto quer, é a esposa que você tanto quer. Esse é o Deus que te supre. O Deus de relacionamento, irmão, Ele olhou para Adão e disse: Adão, eu criei tudo isso para você, Adão. E hoje Deus olha para você e diz assim: eu te dei tudo isso aqui. Te dei filhos, eu te dei uma casa, irmão. Você chega em casa, você tem internet, você tem uma televisão, você tem um celular, você tem uma Bíblia. Eu te dei tudo porque é isso que você precisa. E aí você está lá olhando para as mãos dele, e ele diz: mas eu não quero que você olhe para aquilo que eu estou te dando, eu quero que você olhe para a minha face. Quando você, irmão, começar a olhar dentro dos olhos de Deus, é porque você atingiu um estágio de relacionamento com Ele, igual o de João no livro do Apocalipse. E quando eu olhei nos olhos dele, eram olhos como chamas de fogo. Se só olha no olho, irmão, de quem você tem intimidade, porque quando você não tem intimidade com a pessoa, você tem dificuldade de ficar com ela. Você tem dificuldade, irmão, de olhar para ela. Sabe qual é a maior dificuldade que existe de uma pessoa que você não conhece? Você ficar dentro de uma sala com ela em silêncio. Quando você não conhece uma pessoa, irmão, e você está dentro de uma sala com ela, sozinho, você fica estranho, você fica envergonhado, você fica complexado. Por quê? Porque aquele ambiente que está ali é um ambiente estranho. Por quê? Porque aquela pessoa está te incomodando. Ela está entrando dentro da sua caixinha, dentro do seu lugar. Tem pessoas que quando eles entram dentro do culto, irmão, é um ambiente estranho para ela. E ela se sente incomodada. Ela não entende por que o irmão dá o grito de glória, por que o outro dá o grito de aleluia. Ela não entende por que um fala em mistério.
porque é um ambiente estranho para ela. Só que eu quero te dizer uma coisa, irmão. Todo ser humano foi criado, ele foi gerado por Deus para ter o Espírito dele, de Deus, dentro do homem. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito, ele fala comigo. Então a presença de Deus, quando ela vem na igreja, mesmo que a pessoa fique se deslocada por causa dos irmãos, o Espírito que está fluindo dentro daquele lugar, é como se aquele Espírito estivesse dizendo para ela: você está em casa agora. Marcelo me contou esses dias um missionário do Japão. Ele sai do seu país e ele vai, e ele fica 50 anos como missionário no Japão, dentro de igrejas que são subterrâneas, sofrendo, passando fome, necessidade, irmão. Durante 50 anos ele está se doando pelo Evangelho. E ele diz que quando ele estava dentro daquele lugar, ele estava lá feliz, mas aí a igreja dele disse assim: agora volte para cá. E quando ele estava voltando para casa, ele pensou: agora os irmãos vão me ovacionar, talvez estejam fazendo um culto especial de recepção para mim, depois de 50 anos como missionário num lugar onde a gente é perseguido. Só que quando ele chegou no aeroporto, não tinha ninguém para recepcionar ele. Quando ele foi na igreja, todos os irmãos que ele tinha conhecido já não estavam mais lá, e ninguém sabia quem ele era. E quando ele chegou em casa, ele chegou frustrado e disse para a mulher dele: eu não sirvo mais a esse Deus. Durante 50 anos eu fui fiel ao Senhor. Durante 50 anos eu ministrei a sua palavra, eu ganhei almas, e nenhuma pessoa sabe o meu nome. Eu não sirvo mais a esse Deus. Se você quiser continuar orando, falou para a mulher dele, pode continuar orando. E depois de alguns dias, a mulher, ele olhou para ela e disse assim: Deus já falou com você sobre mim? Esse Deus aí que não se importa conosco, ele já falou com você? Ela olhou para ele e disse: ele já falou para mim. E ele tem uma palavra para você. E ele disse: qual é a palavra? Ela disse para ele: Deus fala com você que você não chegou em casa ainda. Você entendeu, irmão? Porque a sua morada não é na terra, é no céu. Aquele homem começou a chorar e ele disse: é verdade. Onde eu for nesse mundo, a palavra de Deus está dizendo que eu sou forasteiro, eu sou estranho, mas vai chegar um dia que eu vou ter um relacionamento pessoal com Ele no céu. Eu quero te falar, irmão, que hoje, dentro deste mundo, nós temos um relacionamento em parte com Ele. Como disse Paulo, é como um reflexo obscuro olhar para o mundo espiritual hoje. Mas quando você chegar lá e você ver a coroa de glória que é preparada para você, você vai dizer assim: valeu a pena, Deus, te servir. Valeu a pena ser fiel, Senhor, nesse relacionamento que eu tive com o Senhor. Valeu a pena negar o pecado, Deus. Valeu a pena, Senhor Deus, abrir mão dos meus prazeres e matar a vida de prazer que eu tinha na terra para ter uma vida com o Senhor. Porque aquele que perder a sua vida vai ganhar ela. Valeu a pena, Deus. Porque Deus deu uma ordem ao homem. Ele diz para o homem dizendo: olha, você pode comer de tudo, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que Deus está falando nesse texto para nós? Ele diz assim: meu filho, desfrute de tudo que tem na terra, só não cometa pecado. Só que nós, irmãos, quando olhamos o pecado, nós achamos ele gostoso demais. Nós achamos o pecado delicioso demais. As palavras que saem da nossa boca, irmão, elas são doces
Os palavrões, quando você fala, ele produz dentro do teu cérebro uma inibição da frustração, da dor. Por isso que é gostoso falar palavrão. Por isso que é gostoso, irmão, quando você é infiel. É gostoso de falar de coisas do mundo. Por quê? Porque aquilo te traz prazer. Mas depois que você desfruta daquilo, que você vê que você está imundo, que você vê que você está manchado, que você vê que você está sujo, você diz: Deus, por que eu fiz isso? As coisas do mundo são coisas, irmão, que ela vai trazer um prazer momentâneo para você, mas as coisas de Deus, elas trazem prazeres eternos. Ter um relacionamento com o Senhor é desfrutar daquilo que Deus é, irmão. Deus é o quê? O que a Bíblia diz que Deus é? Primeira coisa que diz é em João capítulo 4, a Bíblia diz: Deus é Espírito. Na carta de 1 João, a Bíblia diz que Deus é amor. O Salmo de Davi diz que Deus é misericórdia. A carta de Isaías, no capítulo de número 7, a Bíblia diz que Deus é santo. No capítulo 9 de Isaías diz que Deus é forte. Deus é o Deus de paz, o príncipe da paz. O poder está sobre os seus ombros. No livro de Oséias diz que ele é o dono da prata e do ouro. A palavra de Deus, irmão, ela vai dando especificações daquilo que Deus é. E quando você tem um relacionamento com Ele, Ele diz assim: desfrute de tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é seu. Só que nós estamos olhando para a mão, irmão, daquilo que Ele pode nos dar um ministério, nos dá dons. E nós queremos, irmão, ter as bênçãos sem ter relacionamento com Ele. É como se eu quisesse ter um relacionamento com uma mulher sem ser casado com ela. Uma mulher por dia. Isso se chama prostituição. É o que o mundo faz. Você vem na igreja e diz: Deus, hoje eu quero uma casa. Você vem na igreja e diz, no outro culto, e diz: Deus, hoje eu quero falar em línguas. Você vem na igreja e diz: Deus, eu só quero. Mas tem aquele hino que diz: hoje eu não quero nada, Deus. Hoje eu só quero ver você. Ter um relacionamento com Deus, irmão, não é ser prostituído a Ele e só querer aquilo que Ele pode te dar. Ter um relacionamento com Deus é você querer Ele dentro de você, do jeitinho que Ele é. E quando Deus, Ele se revela para você do jeito que Ele é, tem pessoa que não gosta, irmão, do jeito que Deus é. Porque as pessoas, irmão, elas têm uma dificuldade de relacionamento nisso. Elas projetam na pessoa aquilo que elas querem. Você já percebeu isso? Aquela amiga que você tem, aquele amigo que você tem, você achava que ele teria uma atitude diferente. Por quê? Porque você projetou um pensamento seu nele. Seu casamento, quando você casou com sua esposa, você não imaginou que seria assim. E talvez se você olhasse para o seu casamento hoje, você diria: não casaria de novo. Por quê? Porque você projetou no seu casamento uma coisa, mas quando você foi para o casamento é outra. Sabe por quê, irmão? Nós temos essa falha no nosso caráter. Nós projetamos nas pessoas aquilo que elas não são. E nós temos essa dificuldade com Deus também. Nós projetamos em Deus um Deus que Ele não é. Nós dizemos Deus é amor, mas a palavra de Deus diz que Deus é justiça também. E quando Deus vem com o mal sobre nós, nós dizemos: Deus, o Senhor é do mal. Eu não gosto desse Deus que revela o mal. Eu não gosto desse Deus que traz aprovação. Eu não gosto desse Deus, irmão. E aí você está projetando um Deus falso. Porque você, na verdade, você não quer o Deus que Ele é. Você só quer aquilo que Ele pode te dar. Porque o Deus que quem Ele é de verdade, Ele diz assim: para estar perto de mim você tem que ser santo, porque sede santos como eu sou santo. Sabe o Deus que Ele é, irmão? O mesmo Deus que diz que é amor. Ele diz assim: ô homem,
Não tenha medo de quem pode te matar aqui na terra. Tenha medo daquele que depois da morte ele pode te lançar no inferno. O mesmo Deus que é amor, ele pode te lançar no inferno, irmão. A palavra de Deus, irmão, ela é tão clara sobre esse relacionamento entre o homem e Deus, que ele quer ter uma intimidade com a igreja, assim como a esposa tem com o esposo. Ele quer gerar dentro de você um amor ágape. Ele quer gerar dentro de você um sentimento de graça pelas pessoas que estão ao seu redor. Ele quer gerar dentro de você um sentimento, irmão, de alegria. Mas sabe por que nós estamos frustrados como cristãos? É porque nós estamos projetando em Deus aquilo que Ele não é. E quando Ele se revela como Ele é, a gente tem medo dEle. Sabe por quê, irmão? Porque a gente sabe que Deus vai exigir de nós aquilo que nós mais amamos. Porque Deus vai exigir Isaac de Abraão. Porque Deus vai exigir que Pedro seja crucificado. Porque Deus vai exigir, irmão, coisas de você. E você sabe que quando você se relacionar com Ele, Ele vai ir bem aonde você ama, bem aonde você dói, e dizer para você: sacrifica para mim. Porque enquanto você não sacrificar isso, o texto está dizendo: você não me ama de todas as tuas forças. Eu estou te dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem dizendo: me ame. Porque quando você me amar, eu virei em você e farei morada. É o hino que a Luciane cantou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou preparar um lugar. E eu quero que vocês estejam nesse lugar junto comigo. Porque eu sou um Deus de relacionamento. E ele diz no texto de Mateus capítulo 28: eis que estarei... Olha o Deus que é de relacionamento. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você pode abandonar Ele, irmão. Você pode ser infiel a Ele. Você pode trair Ele. Você pode errar com Ele. Você pode falhar com Ele. E Ele diz: e ainda assim eu te amo, mesmo você estando no lamaçal do pecado. Porque quem vai me separar do grande amor de Deus? O pecado, a profundidade, a largura. É o Romanos capítulo 8, verso 32. Ele diz: nem anjos, nem demônios podem te separar do amor do Senhor. O Deus de relacionamento, Ele quer viver com você. Assim como seu marido vive com você, assim como sua irmã, seus parentes vivem com você, Ele quer viver juntinho de você. Só que esse relacionamento que você tem que ter com Ele é igual o bolo do aniversário. Ele quer a premissa. Ele quer a premissa. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Existe um mover do Espírito dentro deste lugar. E esse mover do Espírito, ele quer atingir a sua vida. Eu queria que você curvasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos. Kevin, pode aumentar o pad para mim. Eu queria que você, irmão, você meditasse no como tem sido o seu relacionamento com o Senhor. Mas você com Deus. Não terceirizado por o teu marido, não terceirizado pelo pastor, não terceirizado. O teu relacionamento com Deus. O quanto você tem se dedicado a ler a palavra. Muito grave para mim, do pad. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida, irmão, esse relacionamento que o Senhor quer ter com você. O Senhor vem sobre este lugar, Senhor. O Senhor é um Deus de relacionamento.
Fala conosco, Espírito Santo. Vou para o Pai, mas aquele que crer em mim. Momento grato para mim, Pedro. Eu peço. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitam, deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos. Se você tem amor pelo Senhor, irmão, coloca a mão no teu coração. Será amado do meu Pai, eu também o amarei. Deixa o Senhor se manifestar na sua vida, irmão. Espírito Santo, toca nesse coração. Nesse coração que está fechado, nesse coração que está machucado nesta noite. Toca nela, Deus, toca nele e faz fluir, Senhor. Faz fluir tudo aquilo que o Senhor é. Faz fluir a intimidade do Senhor. Faz fluir a tua glória, a tua graça, Senhor. Deus quer ter um relacionamento com você, irmão. Deixa o Senhor fluir sobre a tua vida. Continue orando. Continue orando, continue clamando a presença do Senhor. Continue falando com esse Deus sobre a sua vida, irmão, o seu dia a dia. Entrega a Ele o que você fez hoje, o que você fez ontem. O que de tão especial tem nesse coração, aquilo que você tem vontade de fazer para Ele. Começa a falar com o Senhor, irmão. Será que é pedir demais? É você e Ele quer ter um relacionamento com você, não é comigo, não é com o irmão que está ao seu lado, Ele quer ter um relacionamento com você. Uma nova paixão por ti. Vem fluir, Senhor. Não é que eu não seja grato. Em nome de Jesus, Pai. Fala com os teus filhos. Está falando no meu coração, que está falando com algumas pessoas dentro desse ambiente, irmão. Mas meu coração tem chorado. Deus está falando com o teu coração nesse momento. Por ti. O Deus de relacionamento desceu no lugar para se relacionar com você. Tem clamado Por ti. Ser mudado por tua glória é o meu anseio. é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado. É impossível você se relacionar com Deus e não ser alterado o teu caráter. É possível você ter intimidade com o Senhor e você permanecer o mesmo. Ele
vai mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu caráter, Ele vai transformar a sua história, irmão. Por tudo que tens feito em mim, meu coração tem clamado por ti. Você que tem clamado pelo Senhor, recebe da presença dEle. O meu coração Enche Deus, enche Deus. Aleluia, Deus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Jesus diz que sem Ele você não pode fazer nada, irmão. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o rio de águas vivas que desceu, e aquele que bebe dele jamais voltará a ter sede. Se alimente do Senhor, irmão. Se alimente da intimidade, em nome de Jesus. Então casa comigo, Senhor. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo. Leva ele para tua casa, irmão. Leva ele para a tua vida, e ele vai transformar o ambiente. Toda frustração cai por terra agora, Deus. Debaixo desta presença, Senhor, em nome de Jesus. Que toda tristeza vá embora, Deus, agora. Todos os demônios, em nome de Jesus, vão embora agora, 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 em nome de Jesus. Você vai conseguir sentir uma leveza da sua mente no seu coração, irmão. Você chegou dentro deste lugar, se estava pesado, se estava triste, se estava desanimado, o relacionamento com Ele vai te injetar uma unção de prazer, irmão do céu, em nome de Jesus. Sinta o alívio do Espírito, em nome de Jesus, porque Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar em nome de Jesus. Eu estou te aliviando agora em nome de Jesus. Deus já entrou com providência, irmão. Deus já entrou com providência sobre a tua vida. É só você crer. É só você crer, irmão. Em nome de Jesus. Pai, é isso que nós oramos. Nós te pedimos que o teu relacionamento permaneça conosco, Deus. Em nome de Jesus. As crianças estão com oportunidade nesse momento. Mas pede para mim.
Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. As crianças estão sendo usadas pelo Senhor, irmão. Deixa o Senhor tomar conta delas, irmão. Gostaria de estar orando pelas famílias nesse momento. Você que tem a sua família aí perto, abraça ela nesse momento. Você que está aí na live, irmão, se aproxima dessa pessoa que está ao seu lado aí. Em nome de Jesus. Eu creio que um dos alvos de Satanás são a sua família. Então, em nome de Jesus, irmão, não permita aquele pecado, como disse a Karen aqui, entrar dentro da tua casa, entrar dentro da sua vida. Permita o Senhor entrar, irmão, e fazer morada na sua casa. Então, em nome de Jesus, estenda a sua mão sobre a tua família, sobre a tua casa nesse momento. E em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor Deus, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, Deus, sobre tudo aquilo que tem sobrevindo sobre nós, sobre crises, sobre os problemas, Senhor Deus, sobre a depressão, sobre a ansiedade, Pai, sobre todos os desafios que cada um tem tido aqui na sua casa. Em nome de Jesus, Deus, entra com providência, Pai, e em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, as nossas filhas. Abençoa, Deus, aqueles que têm projeto de ter filhos. Abençoa, Pai, assim como Sara, Deus, cura, liberta, transforma, Deus, e abençoa se for do teu querer. Em nome de Jesus, Pai, gera no ventre esse sonho, essa vontade, Deus, e que em nome de Jesus, que do céu se cumpra, Senhor Deus, a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa, e você diz amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.